Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Na apresentação de hoje, vamos repercutir a matéria publicada pelo jornal Agora, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, em que traz o seguinte título: Confira os documentos para o INSS destravar a aposentadoria. Vem comigo para a outra tela, a fim de que você possa entender esta publicação. Segundo informações fornecidas pelo próprio INSS ao jornal Agora, mais de 500 mil segurados precisam cumprir exigências para ter o pedido de aposentadoria concluído. Vejam, continua a publicação. O INSS afirmou que aguarda cerca de 500 mil segurados entregarem documentos para destravar a análise dos seus pedidos. Continua a matéria do jornal Agora. De acordo com advogados consultados pelo jornal, entre as exigências principais do INSS estão a apresentação da carteira de trabalho e do PPP. No caso da carteira de trabalho, é o documento que comprova as contribuições que você fez para o INSS. A propósito, você já pode acessar a sua carteira de trabalho digital. Eu gravei sobre isso. Nós temos um vídeo em que eu acesso a carteira de trabalho e te ensino, te explico de como fazer o mesmo, acessar de onde você estiver. Lá você pode conferir todos os seus vínculos trabalhistas no próprio sistema que disponibiliza a carteira de trabalho digital. Caso você encontre alguma divergência, você pode pedir de forma eletrônica a retificação dessas informações. Link na descrição deste vídeo. Não preciso nem te dizer que, por ser um documento que irá comprovar as suas contribuições para o INSS, é de suma importância. É essencial que você tenha a carteira de trabalho e previdência social. O outro documento citado pela reportagem, também de fundamental importância, é o PPP. É por meio desse documento que o trabalhador irá comprovar as atividades exercidas com exposição a agentes nocivos à sua saúde, tais como agentes físicos, químicos e biológicos. A comprovação dessa exposição, o que se dá por meio do PPP, lhe assegurará o direito ao tempo especial. Essa solicitação por parte do INSS de documentos extras é muito comum quando há a necessidade de se comprovar algum direito. Isto ocorre em muitos casos, passado algum tempo depois que você inicia o seu pedido lá no INSS. E mesmo após você apresentar essa documentação extra solicitada pelo INSS, leva mais algum tempo até que eles possam analisar, até que o INSS possa concluir a análise desses documentos. O jornal Agora, para fazer essa matéria, ouviu alguns casos. Veja, entre esses casos analisados pela reportagem, juntamente com o escritório ABL Advogados, em que eles analisaram o caso de uma segurada que conseguiu a concessão da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos compreender aqui as exigências feitas pelo INSS para que essa pessoa conseguisse ter o seu pedido de benefício concluído pelo INSS. Vejam, em um primeiro momento, essa pessoa deu entrada no seu pedido de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Passou 2 meses, aí o INSS disse para ela: olha, eu preciso do seu PPP e o comprovante dos pagamentos feitos em atraso. Vocês compreenderam essa parte? A pessoa deu entrada no seu pedido de aposentadoria. Depois que ela deu entrada, passados 2 meses, o INSS enviou uma comunicação para essa pessoa dizendo que ela teria que apresentar o PPP e mais o comprovante dos pagamentos feitos em atraso. Após essa pessoa cumprir as exigências iniciais, a entrega do seu PPP e o comprovante dos pagamentos feitos em atraso,
o INSS exigiu ainda que ela apresentasse mais um PPP, bem como a apresentação do seu RNE. RNE, para quem não conhece, é o Registro Nacional de Estrangeiros. É como se fosse o documento de identidade para cidadãos estrangeiros. Então o INSS exigiu que ela apresentasse mais um PPP e mais a sua identidade de estrangeiro, que o nome correto é Registro Nacional de Estrangeiros, e apresentasse ainda as suas carteiras profissionais. Ou seja, enquanto essa pessoa não apresentasse essa documentação, ela não teria o seu pedido analisado e concluído pelo INSS. Tanto é verdade que só após a apresentação dessa documentação, o seu pedido foi concluído no último dia 22 de janeiro, quando ela então teve a sua aposentadoria concedida. Então veja o que essa pessoa percorreu para ter a concessão da sua aposentadoria por tempo de contribuição por parte do INSS. Veja, passados 6 meses que essa pessoa iniciou o seu processo de solicitação da aposentadoria por tempo de contribuição, é que ela teve uma decisão final por parte do INSS. Além do caso dessa senhora, a reportagem ouviu outro segurado que pediu a aposentadoria por tempo de contribuição no mês de julho de 2019, o qual foi notificado em outubro pelo INSS para que ele apresentasse o seu PPP original e a procuração com documentos do seu advogado. Se você entrar lá no site Meu INSS, vocês perceberão que no caso da pessoa ser representada por terceiros, ele tem que, além da procuração, apresentar a documentação do seu procurador, seja advogado ou seja outro especialista que esteja ali representando perante o INSS. Neste caso aqui nós vemos um exemplo claro disso. Veja que o INSS exigiu que essa pessoa, além de apresentar o seu PPP original, apresentasse também a procuração com documentos do seu advogado. Ou seja, para comprovar que de fato esse segurado estava sendo representado por um terceiro, exige-se a procuração, a qual confere, outorga poderes para o representante, bem como a documentação desse representante, que no caso específico é um advogado. O cumprimento dessas exigências por parte do INSS foi feito em 14 de outubro, 5 dias após a notificação, mas a análise do pedido ainda não foi concluído pelo INSS. Isto no último caso aqui. Então veja, no mês de julho ele deu entrada, no mês de outubro o INSS lhe notificou exigindo o cumprimento dessas obrigações e o caso até agora encontra-se em análise, mais de 6 meses depois, uma vez que estamos já em 2020. Continua a reportagem. Desde o dia 15 de agosto de 2019, o segurado tem até 75 dias para cumprir as exigências nos pedidos de concessão de benefício. Se você não atender a solicitação do INSS dentro desse prazo, qual seja 75 dias, o seu requerimento pode ser cancelado. Isto porque o INSS irá entender que você está desistindo do seu pedido, tendo em vista que ele te deu um prazo para que você cumprisse as exigências e você não cumpriu. Então, logo, o INSS entende isso como uma desistência de prosseguir no seu processo de concessão de benefício previdenciário. Dito isto, vamos te explicar como você irá fazer para cumprir essas exigências do INSS. Quando for solicitada alguma documentação, você tem que cumprir essa exigência feita pelo INSS de imediato. Ou seja, essa documentação extra deve ser providenciada e entregue o mais rápido possível para que o processo volte a ser analisado e não seja extinto, conforme orientamos na tela anterior. Documentos requisitados para a liberação do benefício. Vejam, carteira de trabalho é o principal documento do trabalhador para comprovar seu tempo de contribuição
à Previdência. Informação importante: como já é possível fazer o seu pedido de aposentadoria pela internet, o INSS tem solicitado documento original para comprovar se as informações e imagens passadas pelo site são verdadeiras. Na hora que você faz o seu pedido, você digitaliza a documentação ou tira foto e envia para o INSS. É natural que depois o INSS peça para que você comprove se a documentação de fato é verdadeira, tudo bem? Outro documento importante: extrato do FGTS. O extrato do FGTS também é uma forma de se comprovar o tempo de contribuição. Então é muito comum o INSS solicitar cópias do seu extrato do FGTS. Você pode solicitar cópia do extrato analítico diretamente à Caixa Econômica Federal para apresentá-lo ao INSS, como cumprimento de eventuais exigências feitas pelo Instituto. É importante que quando você for solicitar esse documento, você diga para o atendente lá na Caixa Econômica Federal, o funcionário ou o gerente lá da Caixa Econômica Federal, informe a ele que esse documento serve para o cumprimento de exigências perante o INSS. Isto porque este documento tem que ter data e ser assinado por um funcionário da Caixa Econômica Federal. Essa data e assinatura nesse documento é obrigatória tanto para apresentá-lo no INSS, bem como para apresentar em eventual financiamento de imóvel. Fica a dica. Se você tiver dificuldade para obter esse extrato do FGTS, é possível recorrer ao Banco Central pelo telefone 145. Liga lá e fala: olha, eu estou precisando do meu extrato analítico e esses caras aqui não querem me entregar. Faz uma reclamação deles lá, eu duvido que eles não te forneçam esse documento. Falamos dele, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, original. Este documento ele serve para comprovar o período trabalhado em atividade nociva à saúde, como calor ou ruído. O INSS exige que o trabalhador apresente o PPP para comprovar essa situação. É possível solicitar o PPP em qualquer época à empresa. Se você trabalhou na década de 80, 90, não interessa. A qualquer tempo você pode solicitar e a empresa está obrigada a te fornecer este documento. Se ela não te fornecer, ingresse com ação contra ela, que ela é obrigada a te fornecer esse documento. A solicitação deve ser feita à empresa no caso de trabalhador empregado. No caso de trabalhadores avulsos, você pode solicitar ao órgão gestor de mão de obra ou ao sindicato da sua categoria. Estes últimos, repito, para trabalhadores avulsos. Outro documento: comprovante de pagamento das guias que foram quitadas em atraso. É possível recolher contribuições em atraso para o INSS e desta forma completar o tempo de contribuição que falta para se aposentar. Quem fez este tipo de pagamento, recolhimento em atraso, tem que guardar os comprovantes originais para apresentar ao INSS caso o período pago com atraso não conste lá no seu CNIS. Lembrando que você pode acessar o seu CNIS por meio do portal Meu INSS e verificar o seu extrato de contribuições. Mais um documento: comprovante de pagamento de complementação de valores para quem recolheu abaixo do valor devido. Preste atenção aqui. O plano simplificado é uma forma de inclusão previdenciária do contribuinte individual ou contribuinte facultativo com aquele percentual de contribuição reduzido de 20% para 11% do salário mínimo vigente à época do recolhimento. Essa contribuição reduzida, ela só permite a aposentadoria por idade, não permite a aposentadoria por tempo de contribuição e nem te dá o direito da certidão de tempo de contribuição para a contagem dos recolhimentos no serviço público. Assim,
Quem pede a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, deve complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9% sobre o valor do salário mínimo que serviu de base para o recolhimento acrescido de juros. Você entendeu essa parte? Contribuir no plano simplificado, ou seja, valor reduzido. Agora eu quero fazer uma complementação. Posso pagar mais 9% sobre o valor do salário mínimo que serviu àquela época como base para o recolhimento das minhas contribuições previdenciárias, isto acrescido de mais juros. O cálculo dessa diferença, ou seja, os 9% a mais, e a geração da guia para pagamento é feito nas agências da Previdência. O INSS costuma exigir o comprovante original do pagamento dessa guia, tudo bem? Com essas considerações, encerramos a nossa apresentação. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a nossa próxima publicação.